Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para mais um dia da nossa campanha. Hoje, completando uma semana, 7 dias de oração, 7 dias de direcionamento da palavra de Deus. Quero louvar a Deus por esse domingo. Eu não sei que dia que você vai assistir, mas nós estamos numa sequência de oração e esse é o 7º dia, o 7º elo dessa campanha. Oração de Daniel, e estamos baseados determinando tu algum negócio, seja firme no teu coração, amém? Hoje é domingo, estamos aí no 7º dia, dia 7 de agosto, 7º dia da nossa campanha. Vamos até o dia 21, ainda falta 14 dias para a gente continuar aqui orando, buscando direcionamento de Deus para os nossos planos, projetos, para aquilo que determinamos no nosso coração. Quero desde já mandar um abraço para todas as minhas queridas ovelhas, para todos os inscritos aqui no nosso canal, né? Tempo de despertar, irmãos, tempo de se levantar. Quero mandar um grande abraço, bem apertado para todos vocês. Muito obrigado. É uma família aqui que tem crescido a cada dia. A cada dia tem chegado novos membros, cada dia tem chegado pessoas que têm feito parte dessa família. Eu sou o pastor Paulo Alcântara, para você que está chegando aqui. Sou o pastor Paulo Alcântara, estamos aqui através desse canal para abençoar a sua vida, levar uma palavra ao teu coração, amém? E nesse momento nós estamos numa campanha determinando tu algum negócio, seja firme. São 21 dias de oração e direcionamento da palavra de Deus, amém? Vamos hoje para mais uma porção da palavra, para mais uma gota de sabedoria, para mais um orvalho do céu sobre a nossa vida, para essa jornada que estamos vivenciando, amém? Hoje, eu já estou com o texto bíblico aberto, hoje nós vamos para Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, amém? É logo ali no Novo Testamento, você vai ter Mateus e logo em seguida o Evangelho escrito por Marcos, tá bom? Marcos, só a título de conhecimento, é o Evangelho mais antigo a ser escrito. Foi o primeiro Evangelho a ser escrito, embora seu volume seja de 16 capítulos, né? O jovem Marcos, João Marcos, né? Escreve esse Evangelho quando está pregando para os cristãos que estão em Roma nesse tempo, debaixo de uma grande perseguição, debaixo de uma grande afronta do Império Romano, e ele escreve esse evangelho a fim de encorajar os seus irmãos cristãos a continuar caminhando e servindo ao Senhor e pregando a sua palavra. Então, esse evangelho é um evangelho de um conteúdo bem assim, digamos, simples, né? Simples, mas com uma profundidade sem igual, amém? Marcos, capítulo de número 1. Eu quero hoje, nesse domingo, falar sobre o tempo. O tempo. Eu, quando era menino, sempre brincava com um trocadilho e dizia: o tempo tem tanto tempo que nem o tempo sabe quanto tempo tem um tempo. Só um trocadilho. Enquanto você acesse pelo seu smartphone ou pegue a sua Bíblia, como a minha, eu sou um pouco ainda não tão digital, mas estou procurando me enganjar dentro dessa nova era, né? Até para título de conhecimento de cada um que está aqui, eu sou pastor há pelo menos uns 15 anos que eu venho pastoreando no chamado como pastor, como evangelho cristão. Eu já tenho 21 anos de caminhada no evangelho
e pastoreando, já chegando aos 15 anos de ministério. Eu sempre preguei muito no altar, né? No púlpito, com uma tribuna, microfone, né? Pessoas, e cada ação do povo gerava em mim uma reação, e assim a gente ia construindo uma mensagem e pregando a palavra. Agora isso aqui tudo para mim é muito novo, né? A gente vai se adequando, né? Para poder alcançar vidas, almas, famílias. E então, se você me vê aqui tutibiando, talvez não leve em consideração ainda. Estamos caminhando aqui, aprendendo a falar, né, por aqui e se comunicar através dessa ferramenta que tem sido uma bênção, que tem sido maravilhoso para alcançar famílias, vidas e ser, né, uma bênção, amém? Então, vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, e hoje eu quero falar do tempo. Como é que está o seu tempo? O que você tem feito do seu tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? Já dizia alguém que maluco não é quem rasga dinheiro, maluco é quem perde tempo. Amém? Então não perca tempo. Vamos lá? Vamos para o texto? Diz assim, Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 32, tá? Está escrito assim, e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe, disseram, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Versículo 39, para encerrar, diz assim, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Amém? Então, eu quero compartilhar essa palavra e falar de tempo. Nós estamos na campanha de oração, 21 dias de oração, pelos nossos projetos, pelos nossos planos, por aquilo que determinamos no nosso coração em realizar. Bem, Jesus tinha uma missão. Jesus, com essa missão, ele começa aos seus 30 anos de idade a executar esse projeto, a executar esse plano, essa missão na Terra. Do seu nascimento aos 30 anos, Jesus vive na comunidade e se relaciona com todos. Mas a partir dos seus 30 anos de idade, ele começa a exercer o seu ministério, a busca pelas almas. E preparando durante esse tempo em que ele está, 12 homens. A partir dos seus 30 anos, ele vai preparar 12 homens para espalhar as boas novas. E dentro desse tempo, ele tem 3 anos e meio para concluir esse propósito. 3 anos e meio, porque Jesus começa aos 30, encerra com 33 anos. E 3 anos e meio ele trabalhou no propósito e na sua missão. E o texto vai nos dizer, e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol. Marcos dá um detalhe muito interessante, porque Marcos vai dizer
que já chegando à tarde e se pondo o sol, Jesus ainda continuava na sua missão. Jesus continuava ainda operando. E era costume, por isso que Marcos deixa frisado o horário, porque era costume daquele tempo encerrar o expediente às 6 horas, quando o sol se punha, todo judeu se encerrava os seus expedientes, eles encerravam os seus trabalhos, seja ele na agricultura, seja ele na pesca, seja ele talvez na confecções de materiais, de roupas, seja qual área eles trabalhassem, chegava às 18 horas, dito nos nossos dias, chegava às 6 horas da tarde, eles encerravam o expediente. O sol se punha, eles paravam. E assim também acontecia no templo religioso. Às 18 horas, o sacerdote, todos os que estavam trabalhando no templo, seja ele o sacerdote, ou seja ele um fariseu, eles encerravam o expediente, fechava a igreja, vamos dizer, numa linguagem mais popular, eles fechavam a igreja, acabou, não tem, volta amanhã. Se precisar de um conselho, uma palavra, uma oração, agora só amanhã, porque a porta se fechava. Bem, Marcos vai deixar relatado que se pondo o sol, já chegando à tarde, já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe aqueles que se achavam enfermos, com problemas diversos de enfermidade, e também aqueles que se achavam com problemas espirituais, como os endemoniados. E ali Jesus continuava operando. O expediente encerrou, fechou-se a sinagoga, ninguém está trabalhando, mas Jesus continua empenhado na sua missão. Tem gente que já vai começar a entender. Porque todo mundo parou, é hora de parar? Não, eu tenho que dedicar o meu tempo, porque o meu tempo é muito precioso. Eu tenho 3 anos e meio para concluir essa missão, para alcançar as almas, alcançar o número de pessoas, e eu preciso dedicar o tempo para que isso aconteça. E Jesus não está preocupado com o horário, não está preocupado com o protocolo que ali é feito. Jesus não está preocupado com o que os demais estão fazendo com o seu tempo. Jesus tem um tempo, ele usa esse tempo a cada minuto e a cada segundo com muita preciosidade. E aí, nós já avançamos aqui para o versículo de número 35, que diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Preste atenção. Jesus parava depois de todo mundo e começava antes de todo mundo, porque Jesus tinha uma missão, um propósito, e ele usava o tempo a favor. Ele pegava todo esse tempo e empenhava. Se eu precisar dormir mais tarde, eu vou dormir mais tarde. Se eu tiver que levantar mais cedo, eu vou levantar mais cedo. Mas que eu cumpra essa missão, eu cumpro. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso, maior não, Jesus é o nosso único exemplo a ser seguido. Tanto é que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se você só pode imitar alguém se alguém estiver imitando Cristo. Se não estiver imitando Cristo, nem perca o tempo de imitá-lo. Então, Jesus é o nosso exemplo. E como exemplo ele está dizendo: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. O que eu vou fazer? Eu vou me empenhar. Se eu tiver que parar mais tarde, eu vou parar. Se eu tiver que levantar mais cedo, eu vou levantar. Agora eu transfiro isso para a sua vida, para a minha vida. Nós temos um plano e um projeto. Será que eu estou postergando? Será que eu estou adiando? Será que eu estou empurrando o horário e adiando dentro dos meus planos e propósitos? Eu não sei qual é o propósito que você colocou, eu não sei qual é o projeto, mas entenda uma coisa:
Você precisa gerenciar esse tempo e dar tempo de qualidade para que isso aconteça. Eu costumo dizer que você não precisa priorizar tudo que está na agenda, mas você precisa agendar tudo que tem que ser prioridade na tua vida. Eu vou repetir. Você não precisa priorizar tudo que está na sua agenda, mas você precisa agendar tudo que é prioridade. E agendar é compromisso com o horário. Eu tenho uma agenda. Estou com ela aqui, ó. 7 de agosto, domingão. Eu trabalho com agenda. Por quê? Porque eu preciso colocar na minha agenda tudo aquilo que é uma prioridade. Porque eu não posso me dar o luxo de perder tempo, porque tempo é precioso. E se eu tenho um plano, se eu tenho um projeto, se eu tenho algo para concluir, eu preciso, com muita urgência, empenhar meu tempo nisso. Você precisa. Você não pode se dar ao luxo de perder tempo, não pode. Se você precisar levantar mais cedo, você levante. Se precisar dormir mais tarde, levante. Mas faça acontecer esse propósito. Faça acontecer esse projeto. Vai cansar, você vai diminuir um pouco, talvez, as suas horas de sono, mas você vai ser realizado. Porque enquanto muitos estão deitados dormindo, sonhando, você está de pé realizando eles. Pegou? Enquanto muitos estavam dormindo, enquanto muitos estavam encerrando os expedientes, Jesus estava de pé cumprindo a missão. É por isso que a missão deu certo. Tanto deu que ele preparou 12 homens para espalhar as boas novas. E se eu estou aqui, se você está aqui, lendo as Santas Escrituras e falando dele, é porque a missão deu certo. E missão para dar certo, você precisa se dedicar, empenhar. E a palavra que eu quero deixar ao teu coração: se dedique. Coloque mais de você. Não perca tempo. Não perca o seu tempo com coisas fúteis. Não fique procrastinando, jogando tudo para depois, para amanhã, faça. Se você precisar dormir um pouco mais tarde, durma. Se você precisar levantar mais cedo, levante. A gente vai dizer assim, um exemplo: eu não tenho tempo. Como que não? O tempo tem 24 horas para todo mundo. O dia tem 24 horas para mim e para você. Como é que a gente tem a coragem de dizer que não tem tempo? Como assim? É porque a gente quer o tempo que a gente pode usar, a gente quer coxambrar, como diz no quartel, né? A gente quer tirar uma pestana, a gente quer ficar um pouquinho mais. Deixa eu te falar uma coisa: para você realizar esse sonho, esse projeto, isso que você determinou no seu coração, você vai precisar sair da zona de conforto. Você vai precisar romper com isso aí. E aí eu encerro dizendo: Jesus diz no versículo 38, no capítulo 1, e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ele dormia tarde, acordava cedo para pregar o evangelho, porque para isso ele veio. Para que você está aí? Para cumprir o seu plano, seu projeto, seu propósito? Então faça. Saia da zona de conforto. Se você precisa emagrecer e você diz: eu não tenho tempo de ir à academia, acorde mais cedo. Acorde uma hora mais cedo e faça. Faça. Isso é um exemplo muito básico. Faça. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpas.
não deixe que a cama seja mais importante do que os seus sonhos. A cama está ali para você sonhar, mas não deixe que ela roube os teus sonhos. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Hoje é o 7º dia da nossa campanha. Eu vou orar com você agora e te espero na segunda-feira para a gente continuar avançando, para a gente continuar progredindo nessa campanha. Amém? A palavra de hoje, então, para você é: faça acontecer. E para isso, use o tempo ao seu favor. Amém? Não deixe que o tempo venha frustrar, mas faça você o tempo ao seu favor. Amém? Vamos orar? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, hein? Há um tempo determinado. Tem um tempo. E ele é determinado e você precisa saber usar esse tempo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por mais esse momento de oração. Muito obrigado, Deus, pelos direcionamentos que o Senhor tem nos dado. Pai, nos ajuda a administrar o nosso tempo. Talvez o nosso tempo está sendo mal administrado, estamos usando mal o dia que o Senhor tem nos dado, a noite que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a cumprir o nosso propósito, os nossos projetos, e que possamos sair da nossa zona de conforto. Se precisarmos levantar mais cedo, nós vamos. O Senhor é o nosso exemplo e o Senhor fez isso. Se precisarmos dormir mais tarde, nós vamos, porque o Senhor é o nosso exemplo e o Senhor parou depois que todo mundo parou. Pai, nos ajude a cumprir o nosso propósito. Assim eu te oro e já te agradeço por esse dia. Que o Senhor possa nos dar um domingo de bênção, um domingo de vitória. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Um ótimo domingo para você e para sua família. Um domingo de bênção e de vitória nesse dia 7 de agosto, amém? Seja um domingo de possibilidade. E entenda, use bem o seu tempo. Tempo é ouro, amém? Fique na paz.